Olá, como estão? Bem? Então, pessoas, para a gente ir dando continuidade a todo esse conteúdo e ter um começo, um meio, um fim, eu vou apresentar para vocês hoje, brevemente, duas opções que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer as perguntas da Nai, que é uma que eu vou fazer hoje, e as perguntas para a Nai. Então, as perguntas para a Nai são coisas que ou já me perguntaram ou me perguntam ao decorrer da minha vida e eu vou respondendo para vocês. E eu também vou trazer as perguntas da Nai, que é o que eu vou falar hoje, que eu quero que vocês olhem para dentro e se respondam. Então, claro, eu vou passar todo um contexto, né? Essa pergunta ela vai ter um embasamento bem específico e eu quero que vocês se refaçam e tentem responder para vocês mesmos. Beleza? Vamos lá então. A pergunta de hoje, que eu queria que realmente vocês olhassem para si, é baseado justamente num ponto que a maioria se incomoda, ou tá lutando para ganhar, ou tá lutando para perder, que é a questão do peso. E a forma que eu vou trazer essa pergunta para vocês hoje é: o que você guarda, o que você traz dentro desse peso todo que você esconde? Ou melhor, o que você tem de tão vazio aí dentro que você acaba preenchendo com tantas coisas e aí sim ganhando um peso indesejado? Pense comigo. Vamos contextualizar essa pergunta agora, mas tente refazer ela para você. Vamos olhar, vamos caminhar. Hoje eu pretendo responder, talvez, né, de um ponto de vista meu, mas trazer para que vocês encontrem as respostas, mas utilizando as técnicas, então, da TSB, que é a Transformação Sistêmica Biológica, que trabalha com a medicina germânica, que considera a doença em caráter emocional, ou seja, Naisa, eu tenho um sintoma específico, sim, esse sintoma, ele fala algo que o nosso corpo, ou nós mesmos, né, a campo lógico, não conseguimos entender. A constelação sistêmica, ela trabalha com o campo morfogenético que está entre nós e a nossa volta, o ambiente em que a gente vive, a árvore genealógica que a gente tem, então os nossos familiares, parentes e todo esse acesso que eu trago para minha vida hoje. E esse curso engloba também, né, essa especialização engloba também a fisiologia e essa especialização, então, ela trata também, trabalha com a cinesiologia aplicada. Então, claro, aqui para vocês hoje a gente vai trabalhar com a medicina germânica e a constelação sistêmica familiar. E por que tu me diz isso, Naisa? Por quê? Então, quer dizer que esse peso que eu acabei adquirindo com o tempo vem sim de um contexto emocional? De um contexto de alguma coisa que eu vivi, ou seja, na infância, ou que eu tô acessando de algum ente querido que eu tenho? É isso mesmo? É isso mesmo, gente. Então, hoje, a Perguntas da Nai vai para vocês. Vamos juntos trilhar um pequeno caminho. Aqui eu não consigo trazer tanta profundidade em questão individual, porque aqui eu vou falar num âmbito coletivo, mas eu vou trilhar um caminho e você vá fazendo essas perguntas interiores. E ao final, nós juntas vamos ver se conseguimos então responder ou não esse dilema, que é preencher esse vazio que eu tenho dentro de mim com mágoas e tristezas e compensações físicas. Então, alimento ou alguns sentimentos de amargura, certo? Então, vamos lá. Vamos tomar um tiquinho de chá aqui para nos dar um up. Bebam aí também e vamos embora. Então, assim, gente, hoje fosse para vocês falar um pouquinho ali da sua primeira infância. Eu sei que é a fase que a gente menos tem lembrança, né? Mas vamos falar ali da média dos 5 anos para trás. Você tem alguma lembrança? Você tem algum acesso? Você tem alguma foto, algum vídeo, né? Então, você tem alguma lembrança dessa fase?
se você tem essa lembrança ou se você tem acesso a essa fase da sua vida, talvez fazer alguns exercícios também de lembrança, né, gente? A gente simplesmente às vezes não para nem para tentar lembrar, né? Então a gente já tem aquela fala dita, né? Aquela fala pronta de não, nem lembro da minha infância. Mas por que você não lembra? O fato de você não lembrar também é uma resposta. Você não quer lembrar da sua infância? Que sentimento você tem dessa fase da sua vida? Quando a gente fala em sentimento, gente, pra gente conseguir se entender melhor, o que seria sentimento? Você silencia, respira fundo e agora você fala dessa fase da tua vida. Então tá, então eu vou lembrar agora dos meus 1 a 5 anos. O que eu sinto? Eu sinto um vazio, eu sinto um desconhecido, ou não, mas eu sinto algo bom, eu sinto algo leve, ótimo. Se não tá tão leve, é algo a se olhar. Gente, todas essas emoções que a gente tem, esse sentimento após a respiração, claro, se fizer uma neutralização maior, de fazer umas 5 a 10 respirações profundas, é melhor, tá? Eu fiz aqui só para mostrar de forma breve, mas eu não neutralizei tanto. Então, por exemplo, o ideal é de 5 a 10. Então, quando você faz essa neutralização e aquela primeira sensação que vem imediata após a pergunta é a resposta, tá? Então, após ali uns 15, 20 segundos, já é a lógica, já é a razão. Então, é aquela questão imediata mesmo. E após você fazer essa pergunta interior, a gente começa a desenhar o mapa do conflito. A gente começa a identificar onde possa estar essa dor, essa falta, essa carência que eu hoje deposito na forma de crises, na forma de compulsão e por aí vai, certo? Então, assim, às vezes, Nais, eu posso perguntar para minha mãe, eu posso sondar ali um pouco dentro do âmbito familiar? Pode. Mas, às vezes, sendo um conflito da mãe, às vezes os nossos pais, eu falo pela minha, claro, minha mãe tem um sentido mais fechado, mas às vezes eles não sabem lidar, porque eles não têm essa habilidade de dar nome ao que sentem, né? A maioria dos nossos pais já sofreram mais essa questão de não pode chorar, né? Não chora, não faça isso, mamãe não gosta. Então, assim, talvez eles não sejam a melhor direção pra gente. E, claro, a gente também tem que cuidar pra não ser invasivo, né, gente? A gente pode estar mexendo com um conflito que às vezes não é só nosso. Não que você não, mas eu senti de fazer, faz. Porque aí é a movimentação natural acontecendo, tá? Que eu falei ali desse campo morfogenético. Ou seja, de talvez a informação ter que vir até você, de ela ter que vir à tona e vir até você. Então, tipo, sinta ali o meio e saiba que a intuição, ela é certa, né? A tua intuição te direciona pro teu propósito. O que vir é teu, tá? Então, eu fui mexer nisso e sofri, já fazia parte do teu desenho kármico acessar essa informação nessa fase, tá? Então, também vamos ali entender que tudo acontece na hora que tem que ser, tá? Então, quem tiver afinidade com este vídeo, esse material e for ver e ajudar, era para ser dessa forma, certo? Então tá, Naisa, não identifiquei nada nessa fase, ou se identifiquei, vamos lá, vamos anotando os sentimentos. Quando a gente for anotando os sentimentos, a gente já vai estar trazendo esse mapa, dando forma para ele. Aí vamos ali, dos 5 aos 10 anos, a mesma ideia. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho mais de conflito vívido, assim, né, de a gente lembrar mais, a gente ter mais memória mesmo. E aí dá pra entrar alguns irmãos ali e tal, mas também tem que cuidar, né, gente? Tudo depende do ponto de vista da pessoa, né? Então, meu irmão falou que a gente se dava super bem. Talvez é só o ponto de vista do humano, né? Não quer dizer que aquilo realmente foi assim, tá? E geralmente esses comentários muito amplos, eles são pra encerrar o assunto. Aquela pessoa não tá pronta pra falar sobre aquilo.
E também tudo bem, né, gente? Cada um no seu processo, certo? E a gente pode aí dar um pouquinho mais de atenção ali. Daí vamos falar ali dos 5 aos 10, dando ênfase nessa fase, como eu disse, essa fase merece atenção, gente. Geralmente essa fase é a fase que possíveis abusos aconteceram, situações abusivas, porque a criança começa a ter um posicionamento único, né? Então ela começa a falar, a se posicionar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então essa fase ali dá pra gente trabalhar um pouquinho mais. Mas eu não tenho ninguém para conversar, né? Vamos lá. Meus pais são falecidos ou moram longe, não convém esse acesso. Faça esses exercícios mais dentro mesmo, tá? Esses exercícios dentro são bem importantes, são até melhores, porque a gente tá trabalhando com o nosso campo aqui, né? Esse campo que eu falo, gente, é algo físico mesmo, tá? Eu não vou abrir tanto aqui essa explicação hoje, que não é o foco, mas é algo que acontece aqui, né? Então, ó, eu tô conversando com uma pessoa, eu e ela estamos dentro de um campo energético, certo? Porém, há toda uma energia além de nós, né? Então, é esse campo, então, essa relação que tá acontecendo aqui, a memória dessa pessoa, a minha memória, é essa inter-relação que tá acontecendo, que reverbera, então, em avós, bisavós, tataravós. Então, é essa a ideia aqui, tá? Então, tente só ir vivendo sem tanto questionar, tá? Para que o exercício a gente consiga trabalhar melhor e chegar nessa resposta, tá? Então tá, e agora ali vamos trabalhar dos 10 aos 14, tá, gente? Aqui eu vou diminuir um pouquinho o número de anos, porque ali dos 14 é uma fase bem ápice para nós, porque há o desvínculo total de mãe e pai. Até ali a gente sofre, no meu ponto de vista, uma certa influência, tá? De 1 até 7 anos é influência total da mãe e dos 7 aos 14 do pai. Isso também é conteúdo para um outro vídeo, tá? Mas guardem aí essa informação, botem aí numa gavetinha, que a gente também, em outro momento, fala disso. Então, 14 seria tipo, oi mundo, eu cheguei. Então, é aquela coisa mesmo, assim, de eu sair literalmente do colo da mãe e do pai. E também dos 10 aos 14, essa fase de transição, né, gente? 14 é uma média de idade, mas a gente tem ali alguns acontecimentos no âmbito feminino, essa questão da menstruação, essa coisa de você estar conhecendo o próprio corpo. Eu falo a gente aqui da faixa etária de 30, 40 anos, eu falo até, talvez por mim, a gente acha que viveu mais uma época de pudor em relação à sexualidade, talvez avaliar um pouquinho isso também dentro do teu coração, porque assim, gente, Nais, o que tem a ver? Então, um conflito de, sei lá, da minha primeira vez, ou algo assim, possa estar reverberando no meu peso. Gente, são coisas que a gente vai ligando, né? A gente faz tipo uma teia mesmo, a gente liga um ponto no outro, no outro, no outro, no outro, que leva ao ponto X, certo? Então, ali, essa fase, faça bastante, tá? Esse exercício de respiração, até se precisar, pausem o vídeo, né? Para que antes de dar continuidade, pausem o vídeo e vão fazendo essa entrega, gente. Limpando o ambiente, se puder ligar um incenso, se puder desligar tudo, sabe? Fazer essa entrega mesmo de autoconhecimento, de autoanálise, de autopercepção. As coisas, elas vão se mostrando conforme a pergunta. Eu adoro a técnica, que é a técnica base para mim dentro da terapia energética, que é barras de Axis. E a teoria de barras de Axis é o quê? A gente faz as perguntas para o mundo e não as respostas. Então, quando a gente responde, a gente passa por uma audácia que não é positiva. A gente pergunta, o universo se apresenta, Deus se apresenta, o seu mentor, o seu guia, o seu anjo se apresenta e mostra a resposta, certo? Então, aqui seria isso. Então, ó, eu faço essa limpeza e me apresento quanto pergunta, certo? Então, vamos lá. Interiorizando aí, tá? Relatando ali, fazendo as tuas anotações. Tá, Naisa, realmente foi nessa fase. Então, aqui
Eu vejo assim que a gente tem talvez uma amplitude maior. Por quê? Porque aqui, como você começa a ver o mundo, aqui você pode dar aquele start de agora eu vou ver o mundo, vou talvez ser vítima desse mundão afora. Ou não. Eu peguei essa minha dor, esse meu conflito e subi. Postura de audácia. Ou vitimismo, ou audácia. Quando eu olho nos olhos do problema, do conflito, da mãe, do pai a respeito. Eu não estou nem acima e nem abaixo. Quando eu dou essas extremidades de altura, de cima e de baixo, eu não tô correta. Porque eu não posso, né, gente? Eu não posso. Eu tenho que simplesmente receber o que é meu. Tudo vem para nossa vida por afinidade. Qual o sentido de Deus? Se eu achar que Deus fez isso, então Deus, gente, Deus piscou, né? Ele tá um pouco ocupado demais. Ele piscou quando aquela criança morreu de fome. Quando aquela família morreu de fome. Deus é bom o tempo todo. Então, quando a gente entende, né, no meu ponto de vista, que a gente faz um desenho kármico para nós antes de nascer, a gente se destina a viver certos aprendizados, sim, a gente atrai por afinidade, tá? Então, também conteúdo para um outro dia. Mas quando você vê essa postura para o mundo, é isso que eu queria que vocês anotassem. Tá, Naisa, o que eu vivo, o que eu anoto em relação a esse ponto? Como você tá indo para o mundo? Como você acha que você entrou no mundo da juventude? Claro, vamos, né? Agora já falando da gente adulto, né? Mas nessa fase hoje, você adulta, o que você acha que você levou para o mundo? Você foi pelo caminho do vitimismo, pelo caminho da autorresponsabilidade ou pelo caminho da soberania, da superposição, assim, de eu vou ser melhor que qualquer coisa? Gente, sem julgamento, tá? Eu faço algumas expressões e posturas para você se ver nelas, tá? Não é porque eu tô julgando isso. Cada um leva da vida o que precisa aprender, certo? Se você tá aqui hoje, muito humilde você que tá procurando melhorar, é sobre isso, né? É sobre a gente lapidar nós mesmos, sabendo e lembrando sempre que estamos todos na mesma fase, certo? Deixa eu dar um confere no tempo, 15 minutos já, né? Oi, tempo lindo, que vai ao contrário de mim. E, gente, então ali 14, anota só ali, Naisa, sair pro mundo assim, eu acho, tá? E aí, gente, a gente começa a viver toda a parte de relacionar-se, né? Seja com a escolha do seu propósito, ali, a escolha da sua profissão, seja com essa relação com os pais, porque agora você tem o seu lugar dentro de casa, né? Então, você entender o teu lugar, quem está acima, quem está abaixo, né? Aos nossos pais, nós devemos a vida. Então, aos pais, sempre o ato de gratidão. Gratidão. Então, pais, filhos. Aqui, nós temos que estar aqui, nós não podemos subir. Quando a gente quer, vamos até falar de um sentimento, quando eu quero cuidar da minha mãe e do meu pai, eu subo. Se eu subo, os dois se desequilibram, né? Então, vamos falar aí de uma harmonia kármica de vida, né? Se cada um ficar no seu lugar, a gente tem um ideal, todo mundo seguindo o seu processo na sua limitação, no seu tempo, na sua proposta. Se um dos dois invertem, já começa a se apresentar, então, ou conflitos de saúde, ou conflitos de relação, de tipo, não se baterem mais. Então, tenta fazer uma leitura dessa fase, de novo, para ver como você tá se apresentando diante dessa situação. Eu, quanto terapeuta agora, vos digo, eu sempre acredito que boa parte dos nossos conflitos interiores estão com a relação com os nossos pais. Porque sim, né? Porque nascemos deles justamente para curar algo que eu acredito que a gente traz já após o nascimento. Então, algo realmente que a gente traz de outras fases. Não quero também entrar nesse âmbito agora. Então, sim, temos sempre algo a curar
neste leito materno, tá? Então, fazendo essa leitura, a gente já tá aí decifrando. Então, olha só. Então, a questão de eu pro mundo, trabalho, propósito, profissão, eu com os pais, porque agora eu tenho um posicionamento social, né? Eu tenho o meu lugar no mundo. Eu frente a amizades, relacionamentos, eu lidando com o mundo em si, tá? E aí, claro, sonhos, medos, toda essa bagagem que a gente traz ali no caminho de fora da história que traz, né, essa malinha das dores e desses pequenos conflitos, tá? Então eu tive esse ponto de vista aí do que eu sou pro mundo, do que eu me tornei. E agora, Naisa? Agora. Então vamos ali já trabalhar com uma fase de 20, 25 anos, cada um tem a sua fase ali que acha que deu um start maior para a vida adulta, para vamos lá, eu sou responsável por mim. Aqui também a gente pode perceber alguns gatilhos, porque é nessa fase dos 14 aos 20 que a gente toma uma estrutura corporal. Já, Naisa, aqui eu já comecei a ter uma alteração na questão do meu peso. Licença, pessoal. Aqui tu começa a perceber se tu teve algum conflito ou não. Ali vamos usar entre 20 e 25 para você dizer não. Mas ali eu gerei a estrutura corporal que, vamos dizer, ou eu vou levar para minha vida, ou ali eu já começo a apresentar as insatisfações que eu tenho. Então, ó, ali então a gente já teria possíveis 4 respostas, né, gente? Acho que é isso, né? Ali 5, 10 é o 5, adolescência com força, e agora essa fase dos pais ali, do posicionamento para o mundo, e essa parte da estruturação do que o meu corpo tá, né? Então, a nível de saúde, a nível de peso, a nível do que for, o que te incomoda hoje. E avaliando tudo isso, gente, o que a gente vai olhar agora? Naisa, realmente, eu fazendo essa respiração, essa introspecção dentro de mim, eu senti ali um mal-estar na fase dos 5 aos 10, que é, para mim, eu acredito que é uma das fases mais fortes mesmo para conflito interior. É ali que a gente vai olhar. Então, claro, né, gente, isso a gente precisa de uma pessoa para estar junto com a gente, guiando esse estudo, mas para você chegar mais perto e te dar o caminho, você pode trabalhar mais nessa fase. Então, assim, conversar com a mãe, pedir para ver fotos, conversar com você mesmo, ó, antes de dormir, não sei como é que é o seu processo de finalização de dia, e fazer ali a sua limpeza, a sua oração, e junto a essa oração, você começar a abrir as perguntas para o mundo, lembra? A gente pergunta, o mundo responde, as coisas respondem. Eu tenho pacientes que, claro, né, hoje que eu trabalho com a TSB, eu mesmo acesso essa informação, consigo forçar isso através da cinesiologia, eu pergunto para o corpo do paciente, mas falando anteriormente dessa especialização, a gente abria essas perguntas através do campo energético de barras, e tinha pacientes que eu tinha na hora mesmo da técnica a resposta, ou sonhos, muita abertura de sonhos, tá, gente? Então, a resposta, ela se apresenta, tá? Então, façam esse exercício, vamos ali anotar. E assim, ó, outra coisa também, gente, fazendo ponte a esse mapa que a gente criou, é gerando os pontos que te incomodam, tá? Pra gente fazer os laços. Agora eu vou dar uns 2 ou 3 exemplos para vocês conseguirem só ter uma relação, né? Eu já tô em 21 minutos, meu Deus, gente. Mas só para vocês terem uma relação dessa questão mas o que seria, né, um possível sintoma focado nessa questão do trauma, idade. Então, eu falei ali para vocês, eu abri a pergunta quanto peso, né? Então, o que é o vazio que você tá guardando esses pesos a mais? Então, eu já usei esse exemplo em outros momentos, que é o quê? O pai se ausentou da casa, né? Ele foi morar fora por um período, a mãe não terminaram nada,
ele só se ausentou do lar. Então, a criança que tinha entre 5 e 7 anos, ela ficou com esse conflito vivo ali. E para ela gerou a sensação de abandono. Tá vendo? Ó, não é que foi um abandono, ela viveu e sentiu um abandono. E aí, o que aconteceu? O pai voltou logo em seguida, tudo. Eles tinham até uma boa relação na época, mas aquele vácuo de 2 anos, ela transportou, guardou, e teve um momento, né, que ela viveu uma relação, dentro da relação conjugal dela, uma ausência do marido na época, também bem parecido, tu vê, né? Ela traiu isso para a própria vida, para com certeza curar isso, né, na sua origem, e ela viveu o mesmo conflito. E aí ela teve o quê? Não importou a idade, sim o conflito, né? Ele acessou a base estrutural da dor. E aí o que aconteceu? Ela teve então o acúmulo de peso vindo da compensação. Ela voltou, né, a acessar aquele sentimento de criança. Por isso muito descontrole, gente. Por isso muito descontrole. Por quê? Porque era a menina. Ela ativou e voltou nesse descontrole emocional da época de 6 anos de idade. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, também vinculado à carência, né? Era uma criança, o filho do meio, e teve o filho mais novo. Era do meio... Tá, vamos usar o exemplo do meio. E veio o filho mais novo, e já tinha o filho mais velho. E o filho mais velho tinha também alguns pontos que chamava mais atenção, retinha mais atenção dos pais, e veio o mais novo. Então pensa, gerou muito essa falta, né? Já é perfil do filho do meio, tá, gente? O filho do meio tem um desenho diferente dentro do contexto familiar, ao olhar, né, da constelação sistêmica. E aí ela gerou o quê? Essa carência, mas ela reverberou a carência na vida toda dela. Então, ela passou sempre níveis de consumo muito, muito exagerado, tá? Então, físico, álcool, teve vários pontos de carência onde ela supria esses vícios para preencher esse vazio que era muito alto. Porque daí ali houve um afastamento, não falava com os pais, houve uma quebra bem significativa. Então o universo compensou muito forte a força da falta nela, porque ela precisava fazer um movimento de aproximação. E aí muitos vícios, tá, gente? Até crises bem perigosas, inclusive. Então aí a importância da gente avaliar, encontrar e identificar, dando nome ao que a gente sente, sabe? Entendendo, se desafiando, ó, eu vou tentar cuidar melhor da minha saúde, né? Então, no fundo, não é um peso físico em si, por estética, não. É toda essa estrutura de bagagem, de dor que você vem carregando. E quando a gente olha para essas coisas como elas realmente são, é que a gente começa a se conectar com nós mesmos. Aí entra a parte do autoconhecimento, alinhamento de fé, que é hoje o que eu aplico em muita força no meu atendimento. Porque o processo de cura, no meu ponto de vista, é autocura, né? Então, nós, terapeutas, nutricionais da área de saúde, a gente ajuda o paciente a caminhar pelo caminho certo, né? E, porém, ele precisa caminhar junto. Eu não consigo levar ele nas costas, por exemplo, tá? Então é isso, gente. Eu vou ter que encerrar isso aqui. Tá bem. Passou bastante do tempo previsto, mas eu sempre digo, eu tô a serviço, né? Eu peço para que eu passe para vocês o que vocês precisam. Então também tem a parte de intuição, de eu deixar o assunto fluir, tá bom? Respondam aí para mim o que veio para vocês, mesmo que não fez o desafio todo certinho, digam e deixem aqui embaixo, vamos falar sobre. Esse foi o quadro, então, Perguntas da Nai. Obrigada!